Olá, segundo ano, tudo bem? Agora, para a nossa aula de ciências, eu pedi para que você abra o seu livro, ok? Lá na página, deixa a professora organizar aqui, muito bem, lá na página 118. Então, hoje nós faremos a atividade o capítulo 12, Conhecendo o Meu Corpo, ok? Então, o que que nós analisamos nesta imagem? Logo, o livro, quando ele inicia, ele apresenta essa imagem. Então, apresenta uma imagem de raio-x e o menino um pouco assustado. O que é que nós devemos perceber? Quais são as partes do corpo do garoto da esquerda que podemos ver na ilustração? Então, olha só, nós vemos, você pode dizer, professora, nós vemos a boca, os braços, a cabeça, as mãos, o nariz, os olhos, as orelhas, as pernas e o pescoço. Muito bem, mas existem outros membros possíveis de ser observado, que é a barriga, a bochecha, o cotovelo, a pele, a sobrancelha, a testa, o tornozelo, não é mesmo? Professora, por que a senhora diz todos esses nomes? Porque cada parte do nosso corpo, ele possui um nome científico, ok? Ele possui um nome científico e ele tem uma função especial em nosso organismo, tudo bem? E no garoto da direita, o que é que nós podemos perceber? Olha só, o garoto do raio-x. Possivelmente a gente percebe aqui a arcada dentária, os dentes, o esqueleto do seu corpo, certo? E os ossos, ok? Muito bem. E agora, eu gostaria de saber qual órgão do corpo você considera mais importante e por quê? Alguns vão falar o coração, a cabeça. Na verdade, quando Deus nos criou, ele já nos preparou de uma maneira tão especial que todos os órgãos do nosso corpo são importantes. Todos eles desenvolvem uma função única, ok? E quando acontece de alguma pessoa apresentar um tipo de deficiência ou algum tipo de problema que não consegue, às vezes, desenvolver algumas ações devido a este órgão, às vezes a gente consegue, o nosso próprio organismo consegue regenerar outra parte para também desenvolver funções parecidas, como se fosse habilidade, ou às vezes é preciso até mesmo de procedimento cirúrgico para que ou por meio de doação de órgãos ou outros, para que esta pessoa consiga ter o seu organismo ali funcionando de maneira saudável, ok? Olha só, vamos ler um pouco? Abra o seu livro na página 119 e leia com a professora. Se a professora ler muito rápido, pause o vídeo e faça a sua leitura, ok? Nosso corpo é maravilhoso. Médicos e cientistas ficam impressionados ao verificar como ele funciona perfeitamente. O corpo humano é formado por muitas partes, algumas delas, como o coração, o estômago e o cérebro, estão dentro do corpo e não podem ser vistas. São chamados de órgãos internos. Outras são como os olhos, ouvidos e as mãos, que ficam ao lado de fora e podem ser visualizados. São conhecidas como órgãos externos. Aqui tem uma jovem, olha só, cabeça, pescoço, membros superiores e membros inferiores e tronco. Olha só, nomes científicos. Vamos ver um pouco sobre isso? Todas as partes do corpo foram planejadas por Deus, o Criador de tudo que existe. Todos os órgãos são importantes e, se estiverem saudáveis, trabalhem juntos em plena harmonia. Cabeça e pescoço. Na parte externa da cabeça estão os olhos, a boca, as orelhas e o nariz. Dentro dela está o cérebro. Ele é o melhor computador do mundo. Nele acontecem os pensamentos, a organização das nossas memórias e o controle dos movimentos. O pescoço une a cabeça ao tronco. Por causa dele, podemos virar a cabeça para a direita e para a esquerda, incliná-la para cima e para baixo, ok? Então, a cabeça e o pescoço. E no tronco, observe a imagem. Muito bem, olha só.
O tronco, ele pode ser dividido em duas partes, isso é muito importante, duas partes. O tórax, ok, que é essa frente, e o abdômen, ok, que é mais próximo da barriga, ok? O tórax corresponde à parte de cima do tronco, é também chamado de peito. Dentro dele estão os órgãos muito importantes, como o coração e os pulmões. O abdômen é a parte de baixo do tronco. Muitos órgãos da digestão, como o estômago e o intestino, estão no inferior do abdômen. Existe um músculo chamado diafragma, que separa o tórax do abdômen, ok? Aqui. Este músculo é muito importante para a respiração, ok? Muito bem, vamos lá. Agora, membros. As mãos e os braços são conhecidos como os membros superiores. Então, mão e braço são conhecidos como membros superiores. Eles são muito habilidosos e podem realizar diversas atividades: escrever, pintar, tocar instrumento, brincar, etc. As pernas e os pés são denominados membros inferiores. Podemos também utilizá-los de várias maneiras, saltando, correndo, andando, nadando, brincando, etc. Ok? Escreva as frases a seguir, substituindo as imagens pelas palavras correspondentes. Na cabeça ficam os olhos, a boca, o nariz e as orelhas. Muito bem. Próxima atividade, olha só. Os braços são membros superiores do corpo e as pernas são membros inferiores, ok? Vamos lá. Depois tem o caça-palavras. Eu peço para, antes de você seguir o vídeo, parar, tentar realizar a atividade da página 121 e depois continuar, ok? Muito bem. Então, olha só, os braços são membros superiores do corpo e as pernas são membros inferiores. Muito bem. Então, você vai procurar no caça-palavras apenas os órgãos que se encontram no interior do tronco. Qual que é? Estômago, intestino, pulmões e coração. Muito bem. Olha só, a atividade da página... da página 121. Então, primeiro você deve observar a semelhança entre os dois, o canguru e a criança. Existem semelhança entre eles? Ambos têm pés, pernas, joelhos, ok? Quais são as diferenças observadas? Os membros inferiores do canguru são maiores e o formato é diferente. E o canguru pode fazer com seus membros inferiores e a criança não consegue? O que ele pode fazer e a criança não? O canguru ele pode saltar vários metros de distância sem esforço. O que a criança consegue fazer com seus membros inferiores e o canguru não pode? Olha só, a criança pode andar, jogar futebol, o canguru não consegue fazer essas coisas, ok? Olha só, então, minhas descobertas, lá na página 123. Olha só, podemos dividir o corpo humano em 3 partes. Quais são? Cabeça, tronco e membros? Muito bem. Que órgão importante existe dentro da cabeça? O cérebro, muito bem. Cite alguns órgãos que se encontram dentro do tronco. Então, nós temos o coração, o pulmão, os pulmões, o estômago, intestinos, rins, fígados e outros, ok? Agora, você vai escrever no contorno do seu corpo. Se você já fez atividade lá no caderno de ciências esses dias, a professora já pediu para você realizar essa atividade. Escreva no contorno do seu corpo o local da cabeça, do tronco e dos membros. Com a ajuda do professor, escreva dentro do desenho onde fica os órgãos que você citou. Então, a professora vai colocar agora
a imagem a seguir, que é da cruzadinha, e só lembrando que nas cruzadinhas, os acentos gráficos, eles não aparecem, tá bom? Devido ao cruzamento das palavras. Então, no desenho que você fez do caderno de ciências, você vai destacar lá, você vai colocar uma flecha e escrever onde fica o tórax, o pescoço, os olhos, as mãos, a cabeça, os pés, o abdômen, a boca e as pernas. Você já fez esse desenho em uma aula anterior, ok? Então, você vai seguir, essa é a forma que você deverá fazer lá no seu caderno, no desenho que você já tem, você já desenhou você lá, não é mesmo? A professora já pediu para você fazer o seu desenho ou colar uma foto. Então, você vai fazer agora este esquema e escrever quais são as partes do corpo que aparecem, ok? Olha só, complete a cruzadinha com o nome do corpo indicados na imagem a seguir. Então, aqui está um número, então cada número corresponde à imagem. Aqui o 3, que seta é essa? Acha a atividade 3, é os pés, ok. 8, o que é essa parte do corpo aqui? 8 é oi? Pernas, muito bem, e assim por diante. Observe qual que é o órgão que a seta aponta, vá no número e escreva o que significa, ok? Essa imagem ficou ruim, né? Olha lá a atividade 4. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, caso haja frases erradas, corrija. Olha só. Quem pratica atividade física desenvolve a capacidade respiratória? Verdadeiro. O tronco se divide em 3 partes? Não, se divide em 2 partes, ok? Tórax e abdômen. O cérebro é o melhor computador do mundo? Sim. Os membros inferiores, com os membros inferiores, podemos andar, correr, saltar e pular? Sim. Então, o que eu tenho que corrigir aqui, professora? Aqui, ó, o tronco não se divide em 3 partes, são em 2, tórax e abdômen, ok? O que separa as duas é o diafragma, mas ele não é considerado um membro, uma parte, uma divisão das 3 partes, ok? O corpo é dividido, são divididos em 2 membros, em 2 partes. Pronto? Atividade 5. Então, olha só, você vai recortar as imagens da página 207 e colar no espaço. Atividade realizada com a cabeça. Ler, cheirar, comer, ouvir música. E realizadas com os membros superiores, que é mão, braço, ok? Você irá colocar. Muito bem. Agora sim, você terminou as atividades do dia, 120. E para você terminar, você irá agora fazer lá a página 125, tá bom? As atividades que você realiza com os membros inferiores e também você vai completar a imagem com os adesivos lá, atividade 6, da página 195. Qual que falta, você vai completar de acordo com o que se pede, tá bom? Abraço, fica bem e ótima aula para você, tá bom? Te aguardo na próxima aula, que nós teremos daqui a pouquinho. Beijos!